divulgação dessa pesquisa, nós tivemos um questionamento feito pelo Progressistas na semana passada, e aí o Instituto Amostragem recorreu, fez as explicações ao questionamento, e a Justiça hoje fez a liberação da pesquisa. Aí, Ananias, a explicação aí do Tribunal Eleitoral sobre a divulgação dessa pesquisa. Amostragem, Ananias. A decisão, Amadeu, vem de acordo com o parecer do Ministério Público Eleitoral, que garantiu a revogação da decisão liminar concedida, que suspendia a veiculação da pesquisa, uma vez que o levantamento atende, cumpre as exigências previstas na lei eleitoral. É isso aí. E aqui vamos aos números, começando com a ficha técnica, Ari. Pesquisa realizada de 24 a 28 de fevereiro de 2022, ouvindo 2.000 pessoas em 90 municípios. A margem de erro é de 2,19%. Registro governador e senador PI 08757/2020 e o registro da pesquisa de presidente BR 08117/2022. E vamos aos números. Antes, lembrando, minha gente, eu sempre falo, pesquisa é fotografia do momento, não significa eleição. Eleição é só no dia 2 de outubro. Se pesquisa significasse eleição, não precisava a gente ir votar. Então, fotografia de manhã está de um jeito, de tarde muda, mas os números deste momento, apurados pelo Instituto Amostragem, com 30 anos de experiência comprovada em pesquisa eleitoral, são os seguintes. Começamos com governador. Intenção de voto estimulada para governador do Piauí. Votos válidos. Rafael Fonteles, com apoio de Lula e Wellington Dias, 59,83%. Silvio Mendes, com apoio de Ciro Nogueira, 25,47%. Major Diego, com apoio de Bolsonaro, 7,16%. Jesse Fonseca, com apoio de Pastor Everaldo, 3,16%. Fábio Sérvio, com apoio de Sérgio Moro, 2,45%. Washington Bonfim, com apoio de Roberto Freire, 0,84%. Cleiton Popular, com apoio de Roberto Jefferson, 0,58%. Wallace Miranda, com apoio de Eduardo Ribeiro, 0,52%. Volta lá, Juliana. Só lembrando, volta para o número anterior à cartela. Só lembrando que esse recorte da pesquisa colocou os candidatos, né, na verdade pré-candidatos aqui do Piauí, ligando com os líderes nacionais dos partidos ou das coligações que eles fazem parte. Daí, Rafael Lula, W. Dias, Silvio Mendes, Ciro, Major Diego, Bolsonaro, Jesse, o pastor Everaldo, Fábio Sérvio, Sérgio Moro, Bonfim, Roberto Freire, Cleiton Popular, Roberto Jefferson, Wallace Miranda, Eduardo Ribeiro. Agora vamos a outro recorte da pesquisa, sem a vinculação com os líderes nacionais para governador, Ari. Intenção de voto estimulada para governador do Piauí, votos válidos. Silvio Mendes, 46,43%. Rafael Fonteles, 37,69%. Major Diego, 4,07%. Jesse Fonseca, 3,82%. Fábio Sérvio, 2,72%. Washington Bonfim, 2,21%. Cleiton Popular,
1,78%. Wallace Miranda, 1,27%. Só mais um detalhe, conforme vocês veem, estamos fazendo a divulgação da mesma forma que a Justiça Eleitoral divulga o resultado, tá? Excluindo nulos, brancos e abstenção, ok? Aí, votos válidos nas duas tabelas de governador que apresentamos. Votos válidos. Vamos agora para o Senado, Juliana Barros. Vamos para o Senado. Números para o Senado, Ari. Intenção de voto para senador. Wellington Votos Dias, válidos. votos válidos. Isso. Wellington Dias, 72,38%. Kleber Montezuma, 15,05%. Joel Rodrigues, 12,12%. Números agora para presidente no Piauí. Números para presidente no Piauí entre os pré-candidatos que já colocaram-se à disposição da disputa. Votos válidos. Lula, 74,63%. Bolsonaro, 13,18%. Ciro Gomes, 6,7%. Sérgio Moro, 2,75%. André Janones, 1,15%. João Dória, 0,93%. É isso, né? Aí então os números da pesquisa amostragem para governador, senador, presidente da República. Eu vou perguntar a Ananias Ribeiro que a avaliação ele faz dos números apresentados. Amadeu, lembrando que o retrato desse momento, né, que é isso que a pesquisa traz, ela mostra quando os candidatos estão ali sem os seus apoios, uma disputa com Silvio Mendes à frente, numericamente, do... Então volta lá para governador, o Ananias está chamando a atenção do segundo recorte, né? Isso, segundo recorte. E aí... Segundo recorte de governador, que é sem associação com nomes nacionais. Exatamente. E essa situação é essa daí, 46% a 37%. E essa situação, um levantamento, adianta o que a gente vai ver de forma muito intensa durante o processo eleitoral, que é a busca de Rafael Fonteles por essa vinculação com Wellington Dias e Lula, eles que são do mesmo partido, farão a pré-campanha e a campanha juntos. Para ter certeza disso, basta lembrar que no convite para o lançamento da pré-candidatura de Rafael Fonteles já aparece a imagem do ex-presidente Lula, e isso vai ser reforçado durante o processo eleitoral. Bem como a vinculação de Silvio Mendes com o Ciro Nogueira também deve ser reforçada com a imagem de Ciro como um senador e um ministro atuante no estado do Piauí. E do lado de Major Diego também na defesa do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, esses apoios ficarão ainda mais evidentes durante o processo eleitoral, e hoje a gente tem esse retrato, hoje mostrando que quando há essa associação, Rafael Fonteles inverte essa situação deste cenário. Que é a tabela 1, né? Que é a tabela 1. A tabela 1 com as associações nacionais, Juliana. Ele inverte e abre vantagem expressiva com relação a Silvio Mendes. Então era esse o recorte que eu queria fazer dessa importância desse levantamento, porque nos traz hoje o reflexo dessa associação, uma coisa que vai se intensificar ainda mais durante o processo eleitoral. Pois não, Sávia Barreto. Amadeu, me chama a atenção que, assim como no cenário nacional, aqui no cenário regional, a gente não tem uma terceira via competitiva, ou seja, que possa fazer frente ao candidato da base do governo e se colocar e se posicionar como uma oposição no lugar do nome que já está posto, que é Silvio Mendes. Silvio Mendes, que vem desse recall, dessa memória do eleitor por ter sido 2 vezes prefeito de Teresina, ter disputado o governo, e o Rafael, em contrapartida, é aquele candidato que sempre foi gestor e que agora, nesse último ano, realmente se colocou na política e que tem como estratégia, de fato, e os números mostram isso, se vincular a Lula e o Wellington Dias e nessa política de continuidade, enquanto a pedra no sapato de Silvio é Bolsonaro. Silvio vai conseguir se desvincular de Bolsonaro ou não no decorrer da campanha? Eu acho que é o grande ponto de interrogação. Poliana?
Amadeu, trazer 2 pontos que ouço de aliados. A primeira é sobre Lula, Rafael e Wellington Dias. A base do governo confia nessa onda de que a onda Lula vai trazer junto Wellington Dias e Rafael Fonteles, mas os aliados eles cobram. E se essa onda não der certo? Então, Rafael precisa ir aquele quilômetro a mais, fazer também a sua própria jornada nesse processo eleitoral e não confiar tanto e somente em Lula. Eles acreditam que a partir da desincompatibilização é que a gente vai conseguir ver de fato esse Rafael. Então tem muita gente ansiosa para ver o Rafael pré-candidato de fato. E sobre Silvio Mendes, a associação com o Bolsonaro, ela é inevitável nesse momento, mas a avaliação é de que com essa formalização com a União Brasil e uma pré-candidatura já fora desse eixo Lula-Bolsonaro, ele pode ser favorecido quando se de fato chegar à campanha. E ao fato de Ciro Nogueira é de que o ministro não estará aqui na campanha no Piauí de forma tão ativa, afinal, ele é quem deve aí, nos bastidores se comenta, ser o presidente do Brasil quando Bolsonaro estiver se dedicando de fato à campanha de rua. E o Ari? Bem, o principal problema do Rafael Fonteles era não ser conhecido. Como assim não ser conhecido? Não, porque ele era um secretário de gabinete, ele era secretário estadual da Fazenda e normalmente mesmo no Piauí profundo chamado, você não conhece o secretário da Fazenda. Muitas vezes não conhecia sequer de nome. E aí eu trago aqui à memória aquele vídeo que eu mostrei na última semana de uma idosa do interior lá em São Miguel do Fidalgo, que ela diz o seguinte: você quem é? E aí ele diz: eu sou o menino do Lula. E aí ela diz: é mesmo? Pois eu sou apaixonada pelo Lula. Então, o que o Rafael está fazendo é superar essa barreira do desconhecimento dele, e eu acho que essa pesquisa da amostragem traz isso, que ele avançou nessa ultrapassagem, né, desse muro de contenção que era. Se ele não é conhecido, como é que as pessoas vão votar nele? Não por acaso, já repeti aqui várias vezes, ele quer fechar os 224 municípios, ele disse isso ontem aqui, e aí depois do dia 1º de abril, o céu é o limite. Ele tem que vencer isso, e ele vencendo, a eleição está completamente indefinida. É uma eleição sem terceira via. Aí eu quero chamar só uma atenção para uma coisa: o Fábio Sérvio não vai ser candidato a governador, ele é candidato ao Senado, na chapa do Bonfim. Então, como os dois têm, na outra avaliação, sem os seus apoiadores, percentuais equivalentes, o Bonfim ultrapassaria. Em tese, o Major Diego ficaria sendo a terceira via, de fato, o terceiro nome. Chama atenção para isso. Uhum. Voltando aí, depois desse não, seria o Washington Bonfim, a terceira via, porque ele vai se somar ali ao Fábio Sérvio. Essa eleição é de segundo turno e completamente indefinida. Há favoritos? Não há favoritos. Por quê? Porque havia um favorito, Silvio Mendes. Mas agora Rafael mostrou que já é conhecido e está de igual para igual. Então o Ari acredita que é a eleição de segundo turno, a Sávia acha que não, porque a terceira via está tão pequena que a eleição pode se resolver no primeiro, é isso, né? Sim. Agora eu tenho 2 perguntas. A primeira é: põe aí o presidente, põe bem para mim o presidente, votação no Piauí para presidente da República, na tela, que eu vou perguntar, eu tenho que perguntar. Vem cá, o Major Diego tem 4